Fala pessoal, professor César Miguel aqui com vocês de novo. E hoje para a gente comparar maratona com triatlon, né? Triatlon mais em específico aí o Ironman. Qual dos dois, né? Qual treinamento que será que é mais difícil de um para o outro? Então, sem mais delongas, vamos lá para a hora da nossa discussão. Eu trago aqui para vocês hoje, pessoal, esse trabalho aqui do professor Steve Lanal, né? Tem aí pesquisadores da Espanha, lá de Madrid, também o pessoal lá do México, né, da Universidade do Vale do México, Universidade do Texas, ah, e de outros lugares aí da Espanha, Santander também, tá? E Alicante. Então, o que eles estão tentando trazer com esse trabalho? Eles querem comparar a carga de treinamento absoluta e relativa da maratona e do treinamento do Ironman, né, do triatlon, em atletas treinados recreativamente. Então não são profissionais, são pessoas normais assim como nós. Nem tão normal assim, né? Para fazer um Ironman, uma maratona, tem que ser meio pancadinha. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho desse trabalho. Primeiro, ele fala de um conceito sobre a carga de treino. E carga de treino é determinada pela combinação de diferentes características do exercício, como volume, intensidade, a densidade ou frequência do treinamento, né? E aí, para ver aqui os triatletas ou, né, os maratonistas, ok? Então, ele vai transformar, comparar essa característica de carga de treinamento que leva em consideração essas variáveis aqui do treino. Joia? Então, para isso, eles pegaram 30 atletas amadores, sendo que 15 deles eram triatletas, 15 eram corredores, né? Observaram que a média de idade entre triatletas e amadores eram bem próximas, o peso, a altura, IMC, a capacidade cardiorrespiratória, né? O VO2 máximo, a experiência de treinamento. A única coisa que eles diferiam bastante aí era em relação, obviamente, né, ao tempo da competição que os dois praticavam. Então, os maratonistas, eles têm uma média aí de quase 3 horas, né? Cerca de 3 horas para cumprir a prova, ou seja, 186 minutos. Já os triatletas, por volta aí de 11 horas, né, mais ou menos, entre 11 e 12 horas ali para cumprir a prova, o que dá um total de 704 minutos, sendo que o campeão faz em torno de 500 minutos aqui, né, e um maratonista faz ali em média aí de 130 minutos, tá? Então depois façam as continhas aí, eu não vou colocar as horas aqui para assustar a gente. Então vamos entender o trabalho. Dentro dessa dinâmica dos 15 triatletas e 15 corredores, eles acompanharam esses atletas por um período de 16 semanas de treinamento. Então, eles pegaram aqui na semana zero e fizeram testes físicos até para poder determinar as zonas de treinamento, né, qual que é a intensidade máxima e quando que eles têm o IMR, né, desses atletas, tanto para triatletas do Ironman quanto para os maratonistas. E acompanharam aí ao longo de 16 semanas de treinamento, tá certo? Para definir e determinar, né, a carga de treino, eles compararam os minutos de cada uma das sessões de treinamento e multiplicaram pelo valor da zona de frequência cardíaca. Então, eles estabeleceram aí de 1 até 8, né? Então, 1 a zona mais leve de intensidade, né? A frequência cardíaca ali caracteriza a zona aeróbica, né? Predominantemente aeróbica, e a 8, né, predomina aí as características, né, de maior intensidade. E como a gente tem duas modalidades que são diferentes, né, por si, então, quando eles ainda atribuíram mais um fator de correção nessa conta, que é a corrida do triatleta e do corredor, é igual. Então, o fator de correção era de 1, né? É exatamente o mesmo dispêndio energético que se tem, a mesma característica. Quando os triatletas faziam natação, entrava um fator de correção de 0,75, né? Corrigindo os valores aí dos triatletas naquela sessão de treino. E por quê? Porque nadar envolve um dispêndio menor do que a corrida. E a mesma coisa com o ciclismo com outro fator de correção. Valores esses pré-estabelecidos em outros trabalhos, tá bom? Mas só para a gente entender aqui como que eles chegaram a compor o que era a carga de treino
desses atletas. E aqui um padrão para a gente poder observar como se comportou, né, em questão de carga de treinamento. Em preto aqui os triatletas que faziam Ironman e aqui em branco, as bolinhas brancas, o comportamento das cargas semana a semana dos maratonistas. E aí a gente observa, né, que a tempo, né, ou a carga de treino tende a ser mais alta para os triatletas na maior parte das semanas, com exceção na semana 13, na 15 e na 16, né, quando comparado com os maratonistas. Ok? Quando a gente observa, né, a descrição dessas cargas de treino, a gente tem o seguinte panorama. Os triatletas, eles treinam em média aproximadamente 3 horas de treino por dia, enquanto os maratonistas em torno de 1h20. Dessa forma, quando a gente observa também o tempo médio, né, semanal aqui treinado, a gente observa que os triatletas eles treinam quase 2,6 vezes mais do que os maratonistas. Isso em horas e também quando a gente calcula em questão de carga de treinamento, a carga de treino tende a ser maior também dos triatletas, cerca de 1,6 vezes, ok? Observando ali as zonas de treinamento que esses atletas passam dentro das suas sessões de treino, a gente observa que a maior porcentagem do tempo é no treinamento de intensidade aeróbia, né? Seguido pelo treino na intensidade de limiar e depois a gente tem ali a menor parcela do tempo, né, a menor porcentagem do tempo na zona anaeróbia. Agora, quando a gente pensa, transforma essa porcentagem de tempo em porcentagem de carga de treino na intensidade aeróbia, de limiar ou anaeróbica, a gente observa aqui, ó, valores bem próximos de carga de treino aeróbia, uns valores de carga de treino de limiar mais elevada nos triatletas e a porcentagem de carga de treino anaeróbica mais elevadas nos maratonistas. E isso chama atenção, sabe por quê? Quanto maior for a intensidade, normalmente a gente tem maior dificuldade para fazer os treinos. E as provas de longa duração, normalmente a gente não tem uma, um estímulo durante a prova, né? Não é tão específico para a prova assim, os treinos de alta intensidade. E aqui a gente observa que os triatletas realmente fazem bem pouco de alta intensidade, mas os maratonistas têm uma boa parcela do seu treinamento aí, da sua carga de treino, compostas por cargas de treino com características anaeróbicas. E isso faz com que, quando a gente vai observar a razão de treinamento entre o tempo de treino e a distribuição das cargas de treino, os maratonistas, eles têm aí cerca de 1,5 vezes a mais a carga de treinamento relacionado aí ao padrão de treino que eles têm, né? É 1,5 vezes maior do que dos triatletas. Por mais que os triatletas passem mais tempo fazendo exercício, esse exercício que eles fazem, né, o treinamento que eles fazem, estão em intensidades mais baixas. Os maratonistas, eles passam menos tempo fazendo exercício, mas proporcionalmente eles passam mais tempo em alta intensidade quando comparado com esses triatletas aí do Ironman, né? Então, olha só como é curiosa essa relação, né? E se a gente lembrar, a gente tem aqui um pico de treinamento em horas por semana de quase 20 horas, né? Cerca de 20 horas aqui para o triatleta,
e cerca de 8 horas, quase 9 horas aqui para os maratonistas, né? Então, um dispêndio bem diferente de treino. Isso vai levar a cargas de treino diferentes, né? Então, os triatletas acumulam cerca de 1.300 unidades arbitrárias em picos de treino, enquanto os maratonistas apenas 838 unidades arbitrárias aqui em pico de treino, tá? E quando a gente pensa também na razão do treinamento para o tempo da competição, a gente vai ver que proporcionalmente, né, os maratonistas eles tendem a ter 35% é, a razão dos maratonistas em relação aos triatletas é cerca de 35% maior. Ou seja, pensando não só no tempo de treino, onde eles passam em 1 vez e meia a mais a carga de treino do que os triatletas, né? Em relação ao tempo de competição, 35% maior para os maratonistas em relação aos triatletas. E quando a gente pega ali a carga de treino, é cerca de 58% maior do que dos triatletas. Então, levando em consideração que essa razão do quanto que se treina, para a intensidade que você entrega naquele treino, né? Os autores aqui eles acabam apontando que para maratona tende a ser mais difícil realizar o treinamento, tende a ser um treinamento mais pesado do que treinar para um triatlon. E uma outra coisa que o trabalho leva em consideração, eles tentam estabelecer quais desses parâmetros melhor se relaciona com o desempenho em prova. E para isso eles utilizam o coeficiente de correlação. É uma análise estatística que vai observar qual desses fatores está mais relacionado com o desempenho na prova. E aí a gente tem que entender a dinâmica das variáveis, né? Então, se eu tenho um fator que leva que quem tem maior aquele valor tem um maior tempo para concluir a prova, isso vai ter um padrão de correlação positivo. Se eu tiver um fator que a pessoa, quem tem o menor padrão, né, o menor valor naquela estrutura, tem um menor tempo de prova, né, quem tem o maior padrão daquela. Vamos lá, de novo, né? Quem tem o maior valor, né, por exemplo, o maior tempo de horas treinadas, tem o menor tempo de prova, isso vai dar um valor de correlação negativo, porque as variáveis estão em grandezas diferentes, tá? E isso vai ser verdade, vai ser aceito como verdade, né, o significativo, se tiver bem afastado de zero, no valor de referência de -1 ou de +1, a ponto da gente ter alguns trabalhos na literatura que apresentam a interpretação desse valor de correlação da seguinte forma: de 0 até 0,19, uma correlação bem fraca, né? Pode ser considerada até uma correlação nula, onde não existe relação daquela variável com o resultado final. 0,20 a 0,39, uma correlação fraca, né? Uma correlação de 0,40 até 0,69, uma correlação moderada, de 0,70 a 0,89, uma correlação forte, e correlações acima de 90, uma correlação muito forte. E eles fizeram isso nesse trabalho também. E eles mostram aqui para gente a correlação do tempo total de treinamento em horas com a performance entregue na competição. Então, olha só que curioso. Quem treinou mais tempo foram as pessoas que tiveram menos tempo para concluir a prova. Então, isso foi mais significativo, foi uma correlação forte para quem fazia maratona e uma correlação moderada apenas para quem fazia o Ironman. Então, indicando que não é somente treinar por mais tempo e é interessante para ir bem ali na prova do Ironman. Quando a gente pensa na carga de treinamento, a carga de treino explicou bem pouquinho, né, o desempenho na prova do Ironman. Já para os maratonistas, né, a carga de treino teve uma correlação negativa de 0,73, ou seja, né, quem
fez maior carga de treino nessas 16 semanas foram as pessoas que tiveram melhores tempos, né, na competição. Quando a gente observa aqui, ó, só no treinamento aeróbico, expresso de diferentes formas, a gente observa que quem treinou mais aeróbico foram as pessoas que tiveram menor tempo na, na competição. E isso foi uma correlação forte aqui para os 40, para os maratonistas, uma correlação moderada, mas também bem considerável aqui para os triatletas, né? A porcentagem do tempo que passou no metabolismo aeróbico, estimulando a zona aeróbica de treinamento, teve uma correlação também aí de moderada, né, no desempenho final da prova, assim como quem passou, quem teve maior carga de treino, maior porcentagem de carga de treino aeróbico, explicou bastante ali o desempenho na prova. Já nessas outros quesitos aqui, né, a porcentagem de tempo em Z1, né, em zonas aeróbicas, ou porcentagem de carga de treino aeróbica já não teve uma correlação que apontou o mesmo critério para os maratonistas. Quando a gente observa na zona de limiar, né, entre aeróbico e anaeróbico, nenhuma das características, das formas de expressão, né, seja no tempo total desses treinos, na porcentagem de tempo, na porcentagem de carga, tiveram correlações que conseguiam explicar a performance da prova, tá? Em alguns casos aqui até tiveram correlações moderadas, né, indicando aqui que quem passou mais tempo estimulando essa zona durante o processo de treinamento tiveram as performances piores, né? Ou seja, demoraram mais tempo para terminar as suas provas. E quando a gente observa aqui nas zonas anaeróbicas, os triatletas que passaram mais tempo correndo na zona anaeróbica, né, foram os caras que performaram pior, mas aqui com correlações fracas, no máximo moderadas. Já quem dos maratonistas, quem treinou estimulando essa zona em maior proporção, foram as pessoas que tiveram de correlações moderadas a fortes, para ter uma melhor performance na prova, ok? Muito bom. Dessa forma, eles concluem da seguinte maneira: que realmente o treinamento para triatlon envolve um maior dispêndio de energia do que o treinamento para uma maratona, né? Maior dispêndio de tempo, né? Do que uma maratona. A gente viu lá. Relacionando o treinamento e desempenho em prova, no triatlon, o tempo e porcentagem de treino em zona aeróbica tem relação direta com o desempenho da prova. Na maratona, é necessário um tempo em zona aeróbica mais o tempo de porcentagem na zona anaeróbica, né, para poder ter associação aí com o desempenho em prova. E aí, considerando essa razão entre a carga de treino e o tempo de treino ou desempenho em competição, a preparação para a maratona pode ser considerada assim mais difícil do que treinar para o Ironman, ok? Então, olha lá, de forma surpreendente, né, e diferente, contradizendo aí o que boa parte das pessoas citaram na enquete feita lá no Instagram, né, dizendo que treinar para um Ironman é mais difícil do que treinar para uma maratona, né? Talvez as pessoas tenham levado aí mais pelo lado da dinâmica, né? Então, realmente, você treinar para três modalidades, para três etapas diferentes aí numa prova, exige uma logística, né, muito diferente do que você treinar apenas para uma modalidade. Mas quando a gente pensa em carga de treinamento, parece que treinar para o Ironman não é tão pesado assim quando comparado ao treinamento para uma maratona. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Termino por hoje aqui. Agradeço a todos vocês
E deixa seus comentários aí. Já treinou para um maratona? Já treinou para um Ironman? Né? Reparou como é importante as zonas de treinamento para conseguir adequar os seus treinos ali? Então deixa nos comentários aí se você conhece suas zonas de treinamento, se já fez um Ironman, se já fez uma maratona ou se pretende fazer. E as dúvidas que você tiver aí, como a gente pode te ajudar nesse caminho. Beleza? Forte abraço, beijo no coração de todos. Até mais, pessoal.